estaremos lendo o versículo 4 e o versículo 5, que nos diz a Bíblia: E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e amanhã o dia primeiro. Queridos, nós falaremos sobre luz e trevas, baseado nesses versículos 4 e 5. No hebraico, especialmente no perfeito, a palavra luz é or, quer dizer clareou, amanheceu, e trevas é roshek, fala de escuridão, negridão. Jamais devemos pensar que as duas palavras, trevas e a palavra luz, estejam sendo tratadas aqui, no seu aspecto mitológico, como muitos acreditavam, como deuses se digladiando. De maneira nenhuma, tal pensamento deve fazer parte da nossa mente, como muitos interpretam. Usando esses versículos, e viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então, literalmente, or, luz, quer dizer clarear, e roshek, trevas, quer dizer escuridão, trevas. Mas não se tratam de deuses, não se tratam aqui de forças que se opõem uma à outra. Não é nesse sentido que essa expressão está sendo dita por Moisés. Luz e trevas são coisas boas. Observe aqui que quem está criando a luz é Deus. E também quem cria a treva é Deus. Então Deus cria a luz e Deus cria as trevas. Mas aqui elas são vistas como coisas boas. Atentando para o aspecto teológico, o que se pode entender aqui é que tanto a luz como as trevas, elas fazem parte do processo normal do universo. Aqui é uma referência à rotação. Então, todo esse primeiro capítulo de Gênesis está procurando destacar Deus, como já falei, como sujeito que coloca ordem em todas as coisas. Pois é dito que tudo estava um caos. Aparece Deus embelezando, criando o universo segundo o seu gosto, o seu desejo. Então, Deus é quem vai colocar ordem na casa. E quando ele começa a colocar tudo em ordem, ele procura definir cada coisa no seu devido lugar. Tanto dando o papel da luz, como também o papel das trevas. É muito interessante nós atentarmos para essas particularidades. Aí vem a expressão, fez ele separação entre a luz e as trevas. No que diz respeito à separação, o que tão somente se pretende aqui é explicar que Deus está colocando tudo no seu devido lugar. E Ele está deixando claro qual o papel a ser desempenhado por cada coisa dentro do universo. Em relação à separação entre luz e trevas, a lição que fica para nós é que Deus não quer nada na sua obra fora do seu lugar. Ele quer o seu trabalho totalmente em perfeita harmonia, sem qualquer confusão ou mistura. Deus não gosta de mistura, Deus não gosta de confusão. Deus quer todas as coisas em ordem. E esse princípio fica estabelecido aqui quando Deus começa a criar todas as coisas. Ele vai separando que deve cada um ficar no seu lugar. Isso pode ser provado em alguns textos bíblicos, a começar por Gênesis. Quando você vai para o versículo 6, a Bíblia diz: E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então, perceba que Deus quer tudo no seu devido lugar. Ele não quer uma casa bagunçada, desordenada. Ele quer uma casa organizada. E nós podemos analisar isso também lendo o texto da palavra do Senhor, Levítico capítulo 20, versículo 20.
Veja o que nos diz a Bíblia. Quando também um homem se deitar com sua tia, descobriu a nudez de seu tio, seu pecado sobre si levarão, sem filhos morrerão. Ainda lendo o versículo 25, diz assim: farei, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, entre as aves imundas e limpas, e a vossa alma não fareis abominável por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas. O interessante aqui é que Deus, falando para Israel, ele está mostrando que quer cada coisa no seu devido lugar. Deus não é um Deus de confusão. Mas nós ainda podemos ler a palavra do Senhor em referência a essa particularidade no profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Deus, queridos, Ele deseja cada coisa no seu devido lugar. Ele não quer inversão de valores. Veja o que diz o versículo 24. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa, e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como a podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Deus, Ele quer que todos ouçam e sigam a sua palavra, sem quebrar o seu mandamento. Portanto, está claro aqui que nessa expressão separação, Deus quer cada coisa no seu devido lugar. Interessante, queridos, que levando essa separação, luz e trevas, para o aspecto espiritual, aponta para a própria santidade divina. Basta você ler 1 João. Quando você lê o texto de 1 João capítulo 1, versículo 7, diz: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A luz aqui está apontando para a própria santidade divina. Trevas, no seu aspecto simbólico e negativo, trata-se do pecado. Sendo assim, o cristão não pode viver na luz e nas trevas, mas ele precisa separar-se das trevas para que a luz brilhe constantemente. É isso que o próprio texto quer mostrar para nós. Ou seja, o cristão não pode ser luz e trevas ao mesmo tempo. Antes, ele precisa separar-se das trevas, porque é luz. Olha o que diz Efésios 5:8. Porque noutro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Em se tratando aqui da expressão tarde de manhã, dia 1º, não quer dizer que a contagem do dia começa com isto. Todavia, o que se entende aqui é que Deus ainda está colocando tudo em ordem. E o apóstolo São Paulo, em 1 Coríntios 14:3, ele deixa bem claro que o nosso Deus não é Deus de confusão. Coloque essa palavra na sua vida e Deus te abençoe para sempre. Amém.